Olá, meu nome é Annelise e eu e meus colegas Paulo e Nicolas vamos apresentar a definição e alguns aspectos importantes sobre a estratégia de ensino denominada sala de aula invertida. Esse é um vídeo produzido para a disciplina de pós-graduação do Instituto de Física de São Carlos, intitulada Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, cuja docente responsável é a professora doutora Nelma Bossolan. Então, antes de definir o que é sala de aula invertida, eu acho importante relembrar o conceito de ensino tradicional, que consiste em um momento em sala de aula, onde o professor introduz e também dá explicações sobre o conteúdo para os estudantes, e posteriormente, o professor também sugere que sejam feitas lições de casa, tarefas, projetos e outras atividades que devem ser realizadas em outros ambientes que não sejam a sala de aula. Já a sala de aula invertida, que consiste em uma metodologia ativa, onde os alunos são estimulados a participar mais ativamente no processo de ensino-aprendizagem, sugere exatamente o oposto do ensino tradicional. Essa estratégia, como o nome implica, consiste na inversão das atividades feitas tanto em sala de aula quanto nos outros ambientes. Primeiramente, o professor sugere videoaulas, textos, podcasts ou outras fontes de informação relacionadas ao conteúdo para que o aluno estude esse mesmo conteúdo em sua casa ou em outro ambiente, como por exemplo a biblioteca. Depois desse momento de contato e estudo individual por parte do aluno, e agora em sala de aula, o tempo deve ser aproveitado para que os estudantes tirem suas dúvidas, participem de discussões, desenvolvam atividades e projetos e também apliquem o conteúdo que foi aprendido. Dessa forma, o papel do professor passa a ser o de condutor, mediador e ouvinte dessas discussões, com a finalidade de aguçar a pesquisa, e rompe com aquela ideia de que o professor é o detentor do conhecimento, bastante enraizado no ensino tradicional. Além disso, os estudantes deixam de ser passivos no processo de aprendizado, tornando-se mais autônomos com relação aos seus estudos. Existem algumas vantagens quanto à aplicação dessa estratégia de ensino, que são a otimização do tempo, o protagonismo do aluno, a existência de conteúdos práticos e debates avançados, onde o aluno adquire mais autonomia, senso crítico, capacidade de resolver problemas, bem como a colaboração e também a criatividade. Uma coisa interessante de se notar é sobre a disposição de salas de aula que adotam a estratégia de sala de aula invertida. Nessa imagem, nós podemos ver um exemplo de sala de aula da Stanford University, onde nota-se a presença de mesas onde os alunos podem se organizar em grupos para realizar as discussões e também a presença de várias televisões e lousas que podem auxiliar nesses momentos. É interessante observar como essas salas são diferentes das salas de aulas convencionais no estilo de auditório, a qual os alunos estão mais acostumados. Então, para distinguir melhor quais são as principais atribuições da sala de aula invertida, nós apresentamos essa imagem que exibe os objetivos de cada momento dessa estratégia de ensino. Dessa forma, antes da sala de aula, como foi explicado anteriormente, os alunos devem se preparar assistindo às videoaulas, lendo textos ou interagindo com o conteúdo por outros meios que foram sugeridos pelo professor. E durante a aula, eles devem participar de discussões que são mediadas pelo professor e, por fim, após o momento em sala de aula, os alunos certificam-se de que entenderam o conteúdo. Para citar alguns exemplos de universidades e cursos que utilizam a estratégia de sala de aula invertida, podemos citar a Stanford University, o MIT, com as disciplinas de mecânica introdutória e também magnetismo e eletricidade, bem como as também conhecidas Duke e Harvard University, além do curso de graduação em Mediologia da Unicamp. Após essa breve introdução sobre a estratégia, a seguir apresentaremos alguns conceitos importantes que devem ser considerados quando escolhemos utilizá-la na sala de aula. Bom, então aqui eu vou explicar alguns conceitos e mostrar as etapas para a consecução dessa estratégia voltadas para a sala de aula invertida. Falando um pouco sobre a taxonomia de Bloom, que é basicamente um instrumento de avaliação dividido em objetivos a serem alcançados dentro do contexto de ensino-aprendizagem, este modelo hierárquico é usado para classificar as etapas que os alunos devem passar para alcançar o próximo nível. Ou seja, dentro de um grande objetivo, há uma série de atividades e ações para serem realizadas. E é neste momento que cabe aos professores planejar e organizar os materiais de acordo com cada estratégia de ensino, no entanto, sempre lembrando de obedecer às etapas da taxonomia de Bloom para se conseguir um aprimoramento no processo educacional. E para o planejamento das unidades de aprendizagem voltadas para a sala de aula invertida, o professor deve pensar em todas as etapas que os alunos vão ser submetidos,
seja nele no pré-aula, na aula ou no pós-aula, sempre lembrando qual o objetivo de cada unidade, para que o aluno consiga avançar para a próxima etapa. O fluxo de planejamento, que decai das habilidades de pensamento de ordem superior para os de ordem inferior, sempre será o objetivo principal do professor. No entanto, na prática, os alunos são submetidos ao fluxo de ações, que é exatamente o inverso do planejamento dos professores, que consiste em conhecer, ler, assistir, recordar o material disponibilizado pelo professor antes da aula. E durante a aula, os alunos podem esclarecer dúvidas, discutir, analisar, resolver problemas, trabalhar em grupos e criar. No entanto, isso tudo depende de qual tipo de atividade o professor irá sugerir, pois etapas iniciais não é necessário seguir a taxonomia de Bloom de maneira rigorosa. Como já vimos no início da apresentação, a sala de aula invertida tem como protagonista o aluno, enquanto o professor disponibiliza todo o material necessário no período pré-aula como forma de preparação do aluno. E para esse momento de preparação, o aluno deve fazer isso de maneira individual e absorver o conteúdo que pode ser disponibilizado em diversos formatos, como videoaulas, o YouTube Education, o TED Education, podcasts, textos em sites confiáveis ou até mesmo livros, entre outros meios de consulta. E durante a aula, os alunos são agrupados em pequenos grupos para resolver problemas e discutir o conteúdo estudado com o auxílio do professor quando necessário, pois o professor passa a ser o intermediador entre as ideias e discussões, em vez de ser apenas o detentor de todo o conhecimento. Essas atividades elas podem ser realizadas de forma presencial ou online pelas plataformas disponíveis online, com o intuito de produzir textos, apresentações, livros, entre outros. E do mesmo modo, podendo utilizar recursos online que permitem a edição simultânea, inclusão e compartilhamento de arquivos e conteúdos relevantes. Ao final dessas atividades em grupos e troca de informações, são realizadas quizzes e atividades sugeridas pelo professor, que atua como mediador das discussões desses exercícios, e para a sistematização são realizadas revisões e consecuções de murais de tarefas que podem ser feitas pelo Padlet para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. E por fim, é realizada uma conclusão conjunta entre professor e aluno, estabelecendo uma conexão entre discussões realizadas para os temas sugeridos. E dando continuidade, vamos mostrar alguns exemplos práticos e ilustrar esses conceitos e etapas. Nessa sessão de exemplos práticos, nós vamos mostrar ferramentas e materiais que podem ser utilizados numa sala de aula invertida, e vamos passar por cada etapa de consecução recém-mostrada. Como já mostrado anteriormente, o pré-aula é focado na aprendizagem individual do aluno, e como forma de avaliar, o professor pode empregar testinhos ou quizzes. Como exemplo de material, o professor pode passar leitura de livros didáticos ou vídeos do conteúdo gravado por ele mesmo. Algumas disciplinas podem já ter vídeos disponíveis online, como por exemplo o site iBiology, que contém recursos para entender uma sala de aula invertida. Desde vídeos gravados por professores da área, até atividades pré-aula e tópicos interessantes que podem ser utilizados para discussões em grupo. Basta o professor se registrar e compartilhar o material com seus alunos. Outra opção repleta de conteúdo é o site Khan Academy, que contém material em vídeo e artigos de diversas áreas. Nesse exemplo, o instrutor explica como funciona a técnica de eletroforese em gel, explorada em disciplinas de biologia molecular. Além disso, o Khan Academy também contém alguns exercícios após a visualização dos vídeos para que o aluno consiga testar o quanto ele absorveu do vídeo recém-assistido. Durante a aula presencial, os alunos vão discutir em grupos para resolver problemas e atividades propostas pelo professor. Como ferramenta de avaliação, o professor pode aplicar uma atividade individual antes e depois da discussão para avaliar o que cada aluno aprendeu do material pré-aula e o que foi acrescentado da discussão em grupo. No pós-aula, o aluno deve revisar a matéria e o professor pode construir um mural de atividades com novos exercícios para serem resolvidos. Alguns exemplos de murais são os do Padlet, que permitem que o professor crie blocos de atividades. Além de poder fornecer feedback, ele também pode servir como ferramenta de comunicação entre alunos e professor. O Google Classroom também permite organizar tópicos numa linha do tempo e pode servir para atualizar alunos que perderam alguma aula, por exemplo. Materiais complementares podem ser utilizados em mais de uma etapa para acompanhar outras fontes passadas pelo professor. Alguns vídeos educacionais, como os do canal TED Ed no YouTube, podem discutir tópicos em comum com os da disciplina. Eles não devem substituir as informações de livros-texto ou fontes mais completas, mas podem ser um ponto de partida para alunos iniciantes e podem gerar novas discussões em sala de aula. Esse recurso audiovisual é também bem engajador e acompanhado de boas animações que podem aguçar a curiosidade dos alunos ao embarcar em um novo tópico.
Outra ferramenta que pode ser utilizada são podcasts no Spotify ou em outras plataformas parecidas, que podem ser escutados em qualquer lugar. É importante lembrar que esses recursos devem ser bem gerenciados pelo professor para que eles sejam adequados para a sua disciplina e que atendam o nível esperado dos alunos. A sala de aula invertida vem crescendo nos últimos anos. Dados de um artigo de revisão mostram um aumento na publicação de estudos que comparam o uso da metodologia com o da sala de aula tradicional. Quantitativamente, o desempenho dos alunos é igual ou levemente superior, e qualitativamente, eles melhor estimulam a busca ativa dos alunos por conhecimento. Mas, por outro lado, quais são os possíveis desafios que a sala de aula invertida apresenta? Os desafios mais relatados são a transição do modelo tradicional para a metodologia ativa, que pode impactar alguns alunos e fazer com que eles sintam que o professor esteja fazendo pouco e que os alunos estejam fazendo muito mais do que o modelo tradicional. Outro ponto é que as discussões em grupo devem ser monitoradas pelo professor para certificar que elas são de fato produtivas e que os alunos não usem do tempo para falar de outras coisas. O professor também deve se empenhar para preparar e disponibilizar materiais de boa qualidade. Obrigado por assistir ao vídeo. Acesse o QR Code ao lado para acessar as referências usadas na elaboração do vídeo e avalie se a sala de aula invertida é uma boa estratégia para a sua disciplina.